O primeiro passo no estudo do movimento é escolher um referencial. Vamos agora explicar o que é um referencial, claro, e também vamos falar dos referenciais que nós utilizamos na mecânica, não é? Depois de escolher o referencial, o passo seguinte é de escolher coordenadas. Quero deixar claro a distinção entre um referencial e coordenadas, porque escolhido um referencial, eu tenho várias coordenadas à minha disposição. Eu posso escolher, a partir de um referencial, muitas coordenadas. Então vamos ao conceito. Eu tenho aqui uma figura bem conhecida, mapa da mina, né? Ou onde está o tesouro, né? E aqui tem um mapa. Se você seguir esse mapa, você vai encontrar o tesouro, né? O tesouro está aqui. Agora, o que é essencial num mapa? Referências. Está debaixo do coqueiro. Está a, digamos, 20 metros da margem. 20 metros da margem. Veja, aqui eu estou estabelecendo, né, um referencial. E, na realidade, muitas vezes, eu estou estabelecendo o referencial e também coordenadas. Quando eu falo em distâncias, eu estou falando de coordenadas. Referencial, ele começa sempre com um ponto como referência, né? Nós sempre fazemos isso automaticamente quando a gente vai especificar a posição de um objeto, porque essa questão do referencial, ela está ligada à questão de determinar a posição de um ponto no espaço, né? É isto, nós lançamos mão de um referencial para fazer isso e depois das coordenadas, né? Então, esse é um exemplo bastante simples, né, de referencial e, às vezes, também de coordenadas, né? Por exemplo, qual é a distância, né, até os coqueiros, né? A partir desse ponto de referência, sem um ponto de referência, você não tem um referencial. Então, esse é o primeiro passo, né, na escolha de um referencial, né? Ora, também temos aqui mapas, né, de ruas. O que é curioso sobre mapas de ruas é que você adota um ponto como sendo um ponto de referência, né? E agora aqui você, por exemplo, coloca números, né, distâncias, né? E aqui letras. Aqui, esse ponto é o ponto mais importante do referencial que você escolheu. Vamos chamar de origem do referencial. E agora você faz aqui uma série de indicações, né? E você vai encontrar um ponto a partir desse referencial, especificando, por exemplo, Z, né? Aí você vem o A e você sabe determinar um ponto. A partir de um outro exemplo, é claro que um mapa, de uma maneira geral, né, você tem aqui um referencial. E esse referencial pode ser, por exemplo, uma cidade ou um ponto na cidade, como é o caso das rodovias paulistas, onde você adota o marco zero como sendo a Praça da Sé, né? O fato é que isso está muito presente, né, no nosso cotidiano, né? Então, por que a gente precisa de um referencial, de sistemas de referência? É porque isso nos permite uma abordagem sistemática dos movimentos, né? Sem isso, não se pode estudar um movimento. E depois, por quê?
O movimento mesmo é um conceito relativo. Por exemplo, as caixas estão em movimento ou em repouso, nesse caso? Essa é a pergunta, né? Ora, isso aqui claramente depende do referencial, né? Nesse referencial aqui, olhando desse referencial, as caixas estão em movimento. Mas para quem está dentro do barco, as caixas estão em repouso. Então veja, o movimento depende do referencial. Se eu colocar o referencial no barco, né, como temos aqui, né, esse referencial aqui, né, no barco as caixas estão em repouso. Já olhado do ponto de vista desse referencial aqui, as caixas estão em movimento. Então, o conceito de movimento e repouso depende do referencial. Aqui a gente interpreta o referencial como sendo a pessoa que está observando, mas a ideia, como a gente vai ver depois, é mais matemática do que isso, né? Porque a gente introduz 3 eixos, como estamos fazendo aqui. Estamos nos antecipando. Muito bem. O que são referenciais do ponto de vista da matemática, né? Podem ser pontos, é engraçado, porque eu posso usar pontos como referenciais, né? Eu posso usar, por exemplo, um ponto, né, e 2 eixos, né, ortogonais entre si ou não, 2 eixos, né? 2 eixos. Se eu utilizar 2 eixos e um ponto, eu tenho um referencial no plano. A gente usa, na verdade, esses 2 eixos perpendiculares entre si, porque tudo fica facilitado, né? Mas pode ser também, né, por conta de segmentos de retas, né, e, eventualmente, ângulos, né, que formam esse segmento de reta, né? Isso aqui é a base, por exemplo, das coordenadas polares, né? Então, ângulos, né, e segmentos de retas. Temos, então, várias alternativas aqui. Segmento de reta. 2 retas, né, pontos em geral, são referenciais. São esses referenciais que a gente faz uso deles, né? Veja só, no plano eu posso especificar um ponto P qualquer a partir de outros 3 pontos. Como? Eu tenho um ponto P1, aqui um ponto P2, né, e aqui um ponto P3. E agora eu digo qual é a distância desse ponto P a P1, a P2 e a P3. E isso é suficiente para eu determinar a posição do ponto P. Eu uso 3 pontos, né? 3 pontos. A partir dos 3 pontos, utilizando agora as coordenadas, que são as distâncias, eu determino um ponto. Então você veja que existem várias formas, né? Ora, um referencial, de agora em diante, tem sempre um ponto que é fundamental. É a origem do referencial. Nas rodovias paulistas, né, quando a gente lê 30 quilômetros, veja que eu adotei o referencial, que é o leito da rodovia. E esse 30 quilômetros se refere à distância até a Praça da Sé. Todas as rodovias paulistas adotam a origem do referencial assim. Então, uma estrada tem a origem do referencial na Praça. A estrada tem também a origem na Praça da Sé, a Anhanguera, por exemplo, né? E assim por diante, de forma que todas as rodovias paulistas, elas adotam como origem do referencial a Praça da Sé, né? É um ponto importantíssimo. A distância no marco de quilômetro indica a distância até a origem do referencial. Então, a origem do referencial, de agora em diante,
ela vai ser indicada, ou deveria ser indicada com a letra O. É o ponto mais importante do referencial, porque o referencial não é só isso, né? Agora você pode escolher esse referencial como você bem entender, né? Mas, de qualquer maneira, nós vamos adotar, então, essa posição de que o primeiro passo para escolher o referencial é escolher a origem. A origem pode se localizar em qualquer ponto, né? A gente convenciona, no caso das rodovias paulistas, a origem do referencial na Praça da Sé, né? Agora, nós adotamos como referencial na mecânica clássica e sempre também no eletromagnetismo, né? É importante entender isto, né? Nós entendemos como sendo um referencial, né, um ponto de origem O, né, e agora 3 eixos ortogonais entre si. Então, a base é sempre essa, 3 eixos. Esses eixos recebem nomes, né? Esse eixo aqui é o eixo Z, esse eixo aqui é o eixo Y e esse eixo aqui é o eixo X, de acordo com essas figuras aqui. E agora eu posso fazer uma translação do meu referencial, porque você pode escolher qualquer ponto como origem do referencial, né? Muito bem, essa é uma propriedade, né? Também a gente se refere a alguns referenciais como sendo referenciais inerciais. A gente vai explicar isso depois, mas o movimento é mais simples quando a gente adota referenciais inerciais, né? Uma vez escolhido um referencial, aí você tem à sua disposição a escolha de coordenadas, né? A escolha de coordenadas. São muitas as coordenadas que podemos escolher, né? Então, a posição de um ponto no espaço, ela é especificada a partir de um referencial e que nós vamos adotar sempre como sendo 3 eixos, né, e um ponto de origem, isso no espaço, né? E agora especificamos a posição de um ponto a partir de um referencial. Não faz sentido falar da posição de um ponto sem a escolha de um referencial e sem a escolha das coordenadas. Uma vez escolhido o referencial, né, que pode ser corpos materiais, né, como referência, né, 4 corpos como referência, né, e um ponto de origem e 3 eixos. Então, aqui eu tenho uma animação que ilustra bastante bem isso, né? Eu tenho 4 pontos indicados, objetos, né? Agora escolho um ponto como origem do referencial e agora 3 eixos. Nesse caso, os eixos não são ortogonais entre si, mas é melhor escolher os eixos ortogonais entre si, porque isso facilita a vida, né? Mas o fato é que a gente sempre tem um certo conjunto de coordenadas à nossa disposição, uma vez escolhido o referencial.